Amém, meus amigos. Bom dia, você pode se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã. A última vez que nós estivemos aqui em Orlando, ainda não existia a Poema Orlando. E chegar aqui 3 anos depois e ver uma família espiritual, parte da nossa família espiritual, conhecer amigos de Jesus e fazer amigos de Jesus aqui e estar aqui na nossa casa é de muita alegria pra gente. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. E para você que está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Jackson Goulart. Nós moramos lá no Brasil, numa cidade chamada Sorocaba. Talvez você já tenha ouvido falar dessa cidade. Minha voz não é assim, mas os parques aqui me deixaram sem voz ontem. Fui com brisa em algumas montanhas russas e aí eu fiquei com essa voz aqui. E eu e minha esposa, Cibele, nós moramos numa cidade chamada Sorocaba. Estamos plantando uma igreja que está começando lá. E domingo de manhã a gente faz culto lá. Quando acaba o culto a gente vai para São Paulo. Nós estamos há quase 3 anos lá na Poema São Paulo, com Brisa, com a Lari. E são 2 horas de viagem. Então para você que às vezes acorda domingo de manhã e às vezes você está com um pouquinho assim de preguiça de vir na igreja, aí você lembra de mim, que vou cultuo de manhã e depois 2 horas eu vou lá para São Paulo cultuar com Brisa. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos fome. Fome e sede de Deus, daquilo que Deus está fazendo. Onde Jesus está, nós queremos estar lá. E você tem a mesma fome? Será que você tem tido essa mesma fome? Glória a Deus pela sua vida. E a última vez que nós viemos aqui a Orlando, nós tivemos uma mesa com o Lê, com a Érica. Eu lembro muito bem desse dia. Nós estávamos numa época de transição. Meu pai era, e eu digo era porque ele faleceu esse ano, no mês de maio. Ele era pastor presidente de uma grande denominação lá no Brasil. Ele pastoreava, presidia cerca de 400 igrejas. Eu era vice-presidente lá naquela igreja. Nós chegamos lá em Sorocaba em 87. E quando chegou ali no ano de 2017, Deus começou a nos incomodar que, apesar da nossa família biológica estar naquele lugar, aquele lugar não era mais a nossa casa espiritual, não era mais a nossa família espiritual. E aí, através de algumas coisas muito loucas que Deus faz, nós conhecemos o Leandro, a Érica, e Deus nos apresentou uma família espiritual para que a gente fizesse parte. E desde 2018 nós começamos a caminhar com o Lê e com a Érica, e Deus nos apontando esse novo lugar, esse novo destino, e apontando que nós deveríamos deixar muitas coisas para trás. Um legado muito importante, uma história muito importante, e provavelmente presidir uma grande igreja. E nós fizemos o que a maioria das pessoas fazem, né? Nós não obedecemos a Deus. Nós permanecemos naquele lugar que não era mais para estar. 2020 Deus apontou muito forte que era para a gente sair. Eu tive um sonho, sem entrar em detalhes, que o nosso tempo lá tinha se encerrado. E no dia 26, isso era 2020, no dia 26 de dezembro, o Leandro me mandou uma mensagem dizendo: sonhei com você. E me contou um sonho. E esse sonho confirmava o sonho anterior. Questão de dias, eu falei: Jesus, o que a gente faz? E aí o que a gente fez? A gente não saiu. A gente permaneceu. E dali para frente, meus amigos, foi só para trás, né? Porque quando a gente está num lugar que Deus não deseja mais que a gente esteja, a gente começa a entrar num processo onde Deus começa a nos empurrar para fora, né? É o equibalo de Deus. E aí começou a dar tudo errado, né? Tudo errado. E a minha preocupação maior era a financeira. Era como que a gente ia pagar os boletos. Nós tínhamos acabado de casar, eu e a Cibele. A gente casou em 2019. Em 2020 Deus manda deixar tudo para trás.
E eu preocupado, como que a gente vai pagar os boletos? Como que a gente vai se manter? Eu acabei de assumir um lar, uma família. Como que a gente vai se manter? E a gente foi persistindo, permanecendo, e Deus nos empurrando. E eu lembro que toda vez que eu falava com o Leandro, eu falava assim: Lê, a gente está querendo sair. Ele falava assim: permanece. Mas era para sair. Mas o Leandro falava: permanece e honra o seu pai. E aí quando chegou em 2023, nós sofremos um assalto lá na nossa cidade. E foi terrível esse dia, porque chegaram 2 pessoas armadas. E elas chegaram e falaram: passa o celular, me dá a sua aliança. E a minha aliança era a aliança do casamento dos meus pais. Eu e a Cibele casamos com as mesmas alianças que meus pais se casaram. Só para você ter uma ideia, meu pai faleceu 5 dias antes de meus pais completarem 61 anos de casados. Eram essas alianças que eles se casaram em 1964. E quando ele disse isso, eu falei: cara, leva tudo menos a aliança, porque a aliança para mim ali tinha um significado muito importante. E aí ele me deu uma coronhada, começou a sangrar, ele falou: me dá a aliança. Engatilhou e falou: você acha que eu estou brincando? Aí eu tirei a aliança com muita dor e entreguei para ele. E aí ele subiu na moto e foi embora. Naquele momento Deus falou para mim assim: é hora de deixar velhas alianças e estabelecer as novas alianças que eu estou te entregando. Isso era na frente de um prédio, que hoje é a nossa igreja lá. E aí, quando aconteceu isso, eu falei para a Cibele: o que mais que a gente vai esperar acontecer para a gente obedecer a voz de Deus? E aí, com muito medo, eu liguei para o Lê e falei: Lê, cara, tá insustentável permanecer, eu preciso sair. Mas eu não sei como que eu vou fazer financeiramente. E aí ele falou assim: bem-vindo à nossa família, cara. A família dos caras que não caminham mais pelo sustento do seu braço, mas que caminham na dependência de Deus. E aí, eu lembro que dias depois a gente se encontrou lá em Curitiba. Ia ter lá o Get Up e nós nos encontramos lá. E eu cheguei lá e falei: Lê, nós saímos de lá. E foi a primeira vez que nós não chegamos para o Lê e falamos: nós queremos sair. Nós chegamos e falamos: nós saímos. E ali eu entendi algo. Por que o Leandro não falava: mano, sai? Você quer sair? Sai. Eu entendi, porque quando Deus te dá um direcionamento, você não precisa de voz de homem, você não precisa de ninguém. Você precisa obedecer a voz de Deus. A gente só precisava obedecer. E eu me lembro daquela história de Caim e Abel, né? Quando eles vão entregar a primeira oferta no primeiro culto, né? Primeiro culto da Bíblia, não sei se você reparou, mas é Caim e Abel indo entregar uma oferta a Deus. E naquele culto lá não tinha pregação, não tinham canções, aquele culto tinha adoração. E o que era adoração naquele dia? Era a oferta. A gente muitas vezes vem ao culto pensando nas canções, pensando naquilo que Deus vai nos falar, nas ministrações, esperando que aquele que vai ministrar tenha buscado de Deus aquela semana e tenha uma boa palavra. Mas a verdade é que culto na Bíblia, e essa primeira menção de culto, é quando nós vamos entregar algo a Deus. E ali tem 2 irmãos. Um vai entregar uma oferta e vai dizer que ele entregou ali dos alimentos ali, dos vegetais que ele cultivava. O outro entregou da melhor parte de um cordeiro. E ali a Bíblia vai ser muito explícita em falar que ele entregou das primícias, da primeira, da melhor parte. E quando eles entregam essa oferta a Deus, o que acontece? Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. E aí Deus fala assim para Caim: por que você ficou emburrado porque eu não recebi a sua oferta? E aqui vem a frase que eu quero que você
grave. Deus fala assim: não é verdade que se você fizer o que é certo, você será aceito? Eu lembro que muitas vezes eu barganhava com Deus, né? Nós temos, né? Um salão, um galpão, que hoje está alugado, e ele foi desocupado bem no comecinho da pandemia. Bem no comecinho ali, em abril de 2020. E aí quando Deus nos empurrando para fora, eu orava e falava assim: Deus, se aquele salão alugar, aí eu saio. Eu ficava barganhando, né? Eu estava esperando Deus dar o primeiro passo para eu dar o seguinte: Senhor, se der certo lá o aluguel, a gente sai, porque aí eu vou ter uma segurança financeira. E Deus nos empurrou de um jeito que nós tivemos que sair com aquele salão sem alugar, e a nossa renda caiu 10% daquilo que nós ganhávamos. Mas a gente deu um passo de fé e saiu. E na mesma semana, numa sexta-feira, 8 horas da noite, vamos lá, meus amigos, quem que aluga um salão 8 horas da noite numa sexta-feira? Eu recebo uma mensagem do corretor dizendo: alugamos o seu salão. Na mesma semana que nós falamos sim para Jesus. Sabe, meus amigos, a gente enxerga os boletos, a gente enxerga o próximo passo, a gente enxerga as circunstâncias, mas a gente não enxerga aquilo que Deus pode fazer a partir dos passos que a gente dá em direção à obediência que Ele quer de nós. Não é verdade que se você fizer o certo, você será aceito? E por que muitas vezes nós não fazemos o certo? E por que muitas vezes nós não fazemos o que Deus pede para nós fazermos? Meus amigos, nós estamos encerrando mais um ano. E a gente faz muitos planos para o ano seguinte. A gente faz muitos planos para o próximo ano. Quando começar janeiro eu vou ler a Bíblia. Quando começar em janeiro eu vou começar a chegar no culto na hora certa. Quando começar janeiro eu vou aprender inglês. Esse ano eu vou aprender inglês. Mas, meus amigos, esse é um calendário nosso. O calendário de Deus não é igual ao nosso. Deus não está virando de 2025 para 2026. Só nós que estamos. Então por que esperar janeiro? Não é verdade que se você fizer o que é certo, você será aceito? Por que não começar hoje, meus amigos? Por que não antecipar o ano de 2026 para hoje? Por que você não fazer o que Deus está pedindo que você faça há tanto tempo? Hoje não é certo. Não é verdade que se você fizer o certo, você será aceito, meu amigo. Então eu quero que você pegue seu celular, sua oferta nas suas mãos. E eu queria te convidar a primeiro dar o passo para que Deus te mostre aquilo que Ele tem para você. Muitas coisas só são reveladas quando nós damos passos em direção a Deus. Quando nós realmente acreditamos, Deus responde às nossas respostas. Será que nós temos fé suficiente para acreditar que Ele ainda nos sustenta em todas as coisas, meus amigos? Você tem fé nisso? Você tem fé para acreditar que 2026 vai ser melhor do que o ano de 2025, mas você tem coragem de dar passos em direção a isso? Você está comigo aqui? Está feliz ainda? Amém? Então segure essa oferta na sua mão. E eu quero que você realmente faça uma oferta essa manhã, acreditando naquilo que você vai viver em 2026. Antecipando aquilo que você vai viver em 2026. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito em nós, para que o Senhor faça através de nós, Jesus. Obrigado porque eu sou daqueles que, assim como o Filipinho disse aqui, nasceram na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, cresci, não tinha um grande testemunho, mas o Senhor me fez viver coisas e experimentar coisas que eu quero que os meus irmãos que estão aqui também experimentem, Jesus. Jesus, em nome de Jesus eu apresento, em Teu nome eu apresento aqui o ano de 2026, de cada família, de cada casa, de cada lar representado aqui, Senhor. E com muita fé, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos portas abertas que eles não estão enxergando ainda, Senhor. Caminhos abertos que eles ainda não enxergam, Senhor.
Senhor, negócios que ainda não chegaram à mesa deles, mas que o Senhor tem preparado a partir do passo e da fé de cada um aqui aplicada de forma prática, Senhor. Em nome de Jesus eu apresento aqui, Senhor. Senhor, homens administram essa oferta, mas o Senhor recebe a adoração acima de tudo, Senhor. Que cada dólar, cada centavo, cada nota, cada moeda, cada uma das ofertas e sementes entregues aqui seja uma adoração a Ti acima de qualquer coisa, Senhor. Nós queremos Te honrar com tudo que nós temos, e que isso comece nessa manhã também com os nossos dízimos, com nossas ofertas e com as nossas sementes, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traga um ano de 2026 abundante, Senhor. De muita prosperidade, Senhor. De uma colheita, não como alguém já teve, mas como alguém nunca teve aqui antes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Tá feliz? Meus amigos, que precioso esse testemunho, né? Foi precioso ou não? Eu acho que algumas pessoas já podem ir embora e lá fazer o que Jesus já pediu esse ano inteiro para você, amém, gente? Credo, que grosso, Ciliano. Não, Jesus já falou, você pode ir já, Deus abençoe. Agora, nós vamos ter mais 6 chaves hoje aqui, amém? Nós queremos que você tenha um ano tão extraordinário, mas a gente não vai fazer sua sorte mudar na hora da viradinha ali, tipo pular 7 ondas, jogar a taça para trás, comer. Eu vou te dar só tem uma coisa que eu fiz, gente, que é infalível. Na virada do ano você come 3 abacates e guarda a semente dentro da sua carteira. Vai lacear a carteira para caber bastante dinheiro ano que vem, amém? Essa não tem erro, essa é a simpatia que dá certo. Para quem gosta de simpatia, tá, gente? Essa dica é para você. Gente, hoje vai ser um dia especial. O Jackson já soltou a primeira chave aqui, a primeira faísca, o primeiro spark para transbordar a sua vida. E nós vamos ter mais 6 palavras hoje aqui para você. Só que vai ser de 10 minutos, tá? Porque senão já tem alguém que fica em pânico. Você fica 2 horas numa fila na Disney, mas às vezes 2 horas de culto é muito difícil para você. Então eu sugiro que você congregue na igreja dos 15 minutos de culto lá. Vai ser bênção para sua vida 2026. Credo, o Leandro tá bravo hoje. Não tô, gente, mas é dia de rompimento, amém? Quem tá comigo? É dia de rompimento, gente, dia de transformação. Deus quer moer e fazer uma coisa nova. Ou você quer a coronhada lá daquele missionário que pegou o Jackson? Deus teve que enviar um missionário do Black Side lá, porque ele não estava entendendo. Então tem coronhada que dá mais destino profético do que algumas cajadadas, amém, gente? Cara, o dia que ele recebeu aquilo, eu falei, Jackson, não tô querendo falar pra você vir, mano, mas você vai morrer se não vier agora, né? Não tem mais jeito. Mas, gente, com muita alegria, vocês vão receber mais 6 chaves, 6 faíscas, 6 sparks. Então, redobra, triplica aí a absorção do seu coração. E eu queria que você aplaudisse a primeira chave, a segunda que você vai receber hoje aqui, que é da Larissa Brisa. Vem aqui, Larissa. Aleluia. Fala pro seu vizinho, se prepara. Deus tem muito hoje. Não usou, meu irmão, baixinho.
Bom dia, meus amigos. Vocês estão felizes? Assim como o Jackson, não estou com a minha voz normal. Ainda bem que vocês já ouviram a minha. Quem esteve aqui na conferência. Foi bom, gente? Foi bênção? Glória a Deus, eu amei estar aqui com vocês. Está se acabando o nosso tempo por aqui. Eu estou triste também, mas estou feliz de voltar para minha rotina, para minha casa, para minha vida. E o Spark, a semente que eu quero deixar para vocês hoje com muito amor, foi algo que Jesus ministrou muito no meu coração esse ano. E a minha chave é o básico que funciona. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa frase para falar de algo como a minha roupa de hoje. Uma calça jeans e uma camiseta preta é o básico que funciona. Aquela comidinha de mãe, arroz, feijão, uma proteína, um leguminho. Lá na minha terra, na minha casa, não é nem proteína que fala, é mistura. A mistura da mãe, sabe? O que tem de mistura hoje, mãe? Aleluia, glória a Deus. Mistura o arroz com feijão, feijão com arroz. Ela falava assim para nós. É o básico que funciona. É aquilo que nos nutre. É aquilo que não tem erro. É aquilo que você pode apostar, vai dar certo. Às vezes a gente quer algo mais, algo mais incrível, algo mais impactante. Talvez hoje eu quisesse me vestir como a Cibele para impactar aqui, trazer uma imagem legal. A minha amiga é muito criativa, ela é maravilhosa. Mas eu vim no básico que funciona. E na nossa vida cristã existe isso. Existem momentos maravilhosos como conferências onde somos cheios do poder de Deus. Existem aquelas canções que a gente fica viciado. Eu sou assim. A Cibele e o André, eles se incomodam porque eles são músicos, né? Quando eu tô na 5ª vez ouvindo a mesma música, eles falam, mas quantas vezes mais você vai ouvir? Eu tava tão embalada que eu nem percebi que ela já tocou 5 vezes. Pra mim era a primeira ainda. Mas a gente às vezes precisa dessas coisas. Aquela música do Poema Music que toca meu coração. Aquela palavra do Mark Schubert que me enche. Nós precisamos. Às vezes nós precisamos desse plus. Mas o que sustenta a nossa jornada com Jesus é o básico. O básico que funciona. O que sustenta a nossa vida, a nossa aliança, ao qual o Jackson falou. O que sustenta a nossa saúde cristã, a nossa saúde com Deus é o básico que funciona. Mas às vezes nós ignoramos. Às vezes nós não estamos satisfeitos com isso. Esse poder de Deus que me joga no chão, que eu choro e que eu começo a pensar tantas coisas, sonhar tantas coisas, ele é um pouco viciante. Mas no dia a dia não é o que vai sustentar a minha jornada com Jesus. Então, num período bem difícil, talvez o mais difícil do meu ano, eu estava muito mal emocionalmente. A Poema São Paulo estava muito bem. É um período diferente. Eu testemunhei aqui rapidamente na conferência sobre uma fase ali da minha adolescência, do início do meu casamento. Mas já tem alguns anos que eu vivo uma vida consolidada com Jesus, caminhando no Senhor, colhendo frutos que eu plantei com lágrimas. Então eu já vi muito poder de Deus. Eu já, pela graça e misericórdia de Deus, já fui usada para tocar outras vidas que testemunharam do quanto elas foram transformadas por Jesus. Mas esse ano eu estava muito cansada emocionalmente. A minha vida estava bem, meu casamento não tinha um grande problema, as nossas finanças iam bem, mas algo dentro do meu coração estava muito cansado e eu estava me sentindo em pecado, até de assumir isso de forma pública, sabe? Amo o Senhor, entendo o valor que eu tenho, entendo o quanto Ele me ama, mas por que eu estou tão mal? Então eu fui levada a 6 dias, pedi ajuda, falei, Lê, me ajuda, Érica, me ajuda. E fomos direcionados, fomos levados a 6 dias de descanso no Senhor. Talvez eu queria que o Leandro me dissesse uma grande coisa. Várias vezes eu pensei em mandar mensagem para o Mark Schubert para me dizer alguma coisa que eu precisava, sabe? Aquela frase, aquela conversa que me faz entender coisas que eu não estou entendendo, que me leva para um novo lugar. Mas Jesus me impedia, então eu li o Jackson quase falou aqui o meu versículo. Salmo 23, do 1 ao 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, não, talvez como você que está ouvindo eu falar, pensa, eu já conheço. Eu já sei, já ouvi tantas vezes. Eu já ouvi muitas pregações, eu sei de cor, eu não preciso nem ler. Mas Jesus falando, calma Larissa, aquieta seu coração, leia de novo. Então eu li mais uma vez. E mais uma vez. E no outro dia eu acordei e mais uma vez. Então em 5 dias eu estava meditando nesse texto, lendo. E essas verdades estavam invadindo o meu ser. E eu comecei a perceber o quão religiosa eu estava me tornando. Temos orgulho de dizer que a Poema é uma igreja que luta contra a religiosidade, que não se apega a dogmas, que não é careta, é uma igreja moderna, mas que transforma as vidas, que acredita no Senhor, na profundidade, no transbordo. Nós acreditamos em tantas coisas reais, mas talvez um versículo como esse, que me lembra da igreja lá da minha mãe, dos anos 2000, que era um pouquinho mais religiosa, que era daqueles crentes um pouco orgulhosos e arrogantes. Então, junto com eles, eu deixei a palavra de Deus, aqueles versos que eles falavam, que eles tanto falavam, que me incomodavam um pouco, ou que eu acho um pouco antiquado, eu deixei de lado, mas era a palavra de Deus. É tão conhecida aos meus ouvidos, Larissa, eu já sei, mas é a palavra de Deus, é o básico que funciona. Estamos ignorando muitas vezes o arroz com feijão, a mistura da nossa mãe, aquele legume, querendo o quê? Monjaro, porque é isso que funciona. É isso que me emagrece, é isso porque ele é anti-inflamatório. Ele não é só uma coisa aqui. Ele é anti-inflamatório, ele tem todas as coisas. Do que adianta tomar manjaro todo dia e comer cookies e donuts todos os dias? Não vai funcionar. Não vai funcionar, deixa eu te dizer. Essas palavras iam penetrando no meu coração. E mesmo já sendo uma pastora, às vezes vocês acham que a vida do líder, do pastor é um pouco mais fácil. Nós vivemos as mesmas angústias que vocês. Então a palavra, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Eu falava, Jesus, não está me faltando nada, Larissa, está te faltando saúde emocional e está em mim, eu vou te dar. Você não precisa de mais uma conversa com o Leandro, apesar de que ela é boa muitas vezes. Você não precisa de uma imposição do Mark agora, porque ela é muito boa muitas vezes, mas agora. Continua nesse texto. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus, eu quero estar nesse lugar. Eu quero te encontrar. Então no final, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do bom pastor. Aquela que dá uma batidinha, que quebra as pernas das ovelhas muitas vezes. Que dá um totozinho no bumbum assim para ela andar um pouquinho mais rápido. Essa vara me consola. Ela é o meu consolo. A saúde emocional que eu estava buscando, que estava me custando tanto entender. Jesus, eu tenho te obedecido, tenho te honrado em tantas coisas. Eu já estou tomando meu monjaro, eu já estou treinando. Mas e o arroz com feijão você está comendo? Eu já tenho um ótimo personal. Eu já caminho, eu já sigo todas as dicas do Instagram. Mas o básico você está fazendo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então ao final daquele 6º dia, eu estava me sentindo tão amada por Jesus. Eu estava me sentindo não super pronta para voar, não preparada para encarar todas as coisas, mas eu estava sentindo que o básico, o nutriente, aquilo que eu precisava para começar a encarar minhas lutas novamente, levando o meu coração longe de todo o orgulho, longe de toda a arrogância, me lembrando tudo que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é do Senhor. Mesmo que algum chatinho um dia me falou, mesmo que algum mentiroso um dia pregou e aquilo marcou a minha vida, o Senhor é maior. O Espírito Santo está renovando o meu coração e eu preciso crer em tudo que está na Bíblia. Eu preciso me alimentar disso todos os dias da minha vida, por mais simples que seja, por menor que pareça. Permanecer no Senhor, sendo fiel àquilo que Ele tem liberado sobre mim, é o suficiente para me nutrir, para me curar, para me direcionar, para me levar a todos os lugares que Ele já prometeu, que Ele já me direcionou. Então, Poema, a minha chave para você nessa manhã: não ignore aquilo que parece simples aos seus olhos.
Não burle aquilo que é o básico. O Senhor vai fazer abundantemente na sua vida, se você tão somente confiar no Senhor, tão somente se alimentar daquilo, tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. O Senhor pode falar com você na genealogia de alguém da Bíblia. O Senhor pode falar naquele versículo que você ouviu infinitas vezes da sua mãe. Ele quer falar com você, Ele quer te tocar. Em nome de Jesus, amém? Amém, aplaude Jesus. Viu que eu até dei uma erguida assim, né? Bom dia, Poema. Estão felizes? Aleluia. Eu também gostaria de compartilhar algo com vocês nessa manhã. E eu gostaria de falar sobre os princípios elementares para você viver uma virada extraordinária. E o texto que eu gostaria de trazer para vocês está em Josué, capítulo 3, versículo 5. E por que eu escolhi esse tema, né? Porque nós estamos prestes a entrar no próximo ano, a mudar o calendário. E nós queremos viver coisas extraordinárias, mas se nós não conseguimos cumprir os princípios básicos do Evangelho, eu acredito que não vai funcionar muitas coisas do que nós estamos procurando. Então, gostaria que você prestasse bem atenção nessas chaves que estão sendo liberadas sobre a sua vida. Amém? Josué 3:5 diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Interessante aqui é que Deus pede para Josué passar um recado de santificar. E por que a santificação? A santificação não é uma ausência de erro, não é você nunca errar. Mas a santificação que o Senhor está trazendo para nós é nós estarmos separados. Nós nos separarmos desse sistema. Nós nos separarmos de algum jeitinho que nós podemos dar. Separarmos de algumas coisas que o Senhor tem pedido para nós durante esse ano de 2025. Ou talvez durante muitos anos. Mas o Senhor, Ele tem pedido. Muitas vezes nós queremos somente as maravilhas do Senhor, mas nós não estamos nos separando do que Ele tem pedido para nós. Então, esse princípio elementar na nossa vida, nós temos que pegar e pedir a graça de Deus. Pedir para o Espírito Santo, porque eu sei que não é fácil nós largarmos de coisas que estão nos alimentando, que estão fazendo bem para o nosso ego, para a nossa vida. Mas é impossível nós estarmos agradando ao coração do Senhor. Queridos, não é uma regra isso, porque Deus é Deus, Ele faz da maneira que Ele quiser. Mas a grande maioria, como Jackson aqui falou, Deus, Ele responde às nossas respostas. A vida, ela é feita de plantações, amém? A vida é feita de plantações no presente, e a colheita, ela vem no tempo certo de Deus. Não no seu tempo. Eu quero agora, eu vou pôr Deus à prova, eu vou pôr Ele na parede, porque eu estou plantando agora. Não. A plantação vem no hoje. E a colheita vai vir certamente no tempo de Deus. E não é um calendário que vai mudar o nosso futuro, mas é uma decisão que nós vamos tomar no dia de hoje. Não espere 2026 para você começar a tomar as suas atitudes. Comece a fazer hoje. Comece a fazer um plano com Deus. Comece a entregar a Deus tudo aquilo que Ele tem pedido para você. Deus, Ele não vai trabalhar, e Ele nunca trabalha com a virada de um calendário, a virada de um ano. Ele vai trabalhar com decisões que nós vamos ter no nosso coração no dia de hoje. A santidade, como eu falei, não é nunca errar, mas é você decidir não negociar nada, gente. Não negocie princípios, ainda mais nos dias de hoje. Os dias de hoje são muito fáceis fazer isso.
Por isso tem um outro versículo também que eu gostaria de deixar para vocês rapidamente, que está em Provérbios 9:10, que diz assim: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se nós mergulharmos nesse versículo, nós vamos entender que o temor, ele vai governar as nossas escolhas quando ninguém está nos enxergando. Quando nós estamos no nosso secreto, ou quando nós estamos despidos diante de situações, diante de alguma situação que nós não podemos negociar. Se nós temos o temor ao Senhor, isso vai nos bloquear. Isso vai nos fazer pensar na santidade e na santificação, na separação que nós devemos ter. E esse temor, eu tenho medo de ir para o inferno. Não, querido. A grande maioria das pessoas, elas vivem com medo, gente. Com medo de ir para o inferno e não com vontade de ir para o céu. Não com vontade de estar com Deus. Então que a gente possa entrar, não em 2026, mas a partir de hoje, com esse temor ao Senhor, que é uma vontade de conhecer cada vez mais, ter uma consciência de quem é Deus e de toda a sua vontade e não a nossa. Porque nós queremos caminhar com Deus. Nós vestimos uma roupa de santidade. Só que nós queremos fazer da nossa maneira e não a de Deus. Então, em nome de Jesus, que você mergulhe no temor ao Senhor, porque é o princípio de toda sabedoria. É o princípio. E o último versículo, que eu gosto muito dele, que está em Provérbios também, capítulo 3, 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar os teus caminhos. Não seja sábio, presta atenção, ainda mais no dia de hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não confie na sua própria experiência, não confie em seus conhecimentos, não confie em livros, não confie em nada que não seja a sabedoria do céu. Não fique preso pelos seus conhecimentos, porque ele vai sim tentar te governar. Ele vai tentar fazer algo na sua vida para que você consiga dar um jeitinho. Mas será que é isso mesmo? Mas será que a Bíblia realmente está falando isso? Porque eu li certa vez e eu conheço um sábio que ele me disse tal coisa. Querido, se não está na Bíblia, você esquece. Você esquece todas essas coisas. O temor ao Senhor, ele vai gerar dependência. E Deus, ele está nos chamando a viver no poder dele e não na nossa lógica. Para que essas maravilhas que o Senhor ele tem para nós vamos precisar, com certeza, eu acredito que não tem uma pessoa aqui que não vai precisar de abrir mão de velhos apoios, de velhos entendimentos. O céu, ele vai responder à nossa santificação, à nossa separação. Ele tem visto nossos esforços. Mas eu não consigo. Tudo bem, você tropeça e cai, mas você está de pé, você se levanta. Nós não estamos aqui falando que aqui é uma igreja onde só tem um monte de santarrão e ninguém erra e ninguém cai, e ninguém tropeça, mas nós não permanecemos nesse lugar, porque nós fazemos uso da palavra e nós estamos de pé e apoiados na sabedoria do céu, na sabedoria divina. O Jordão, ele se abriu depois de uma santificação. As maravilhas, elas não são prêmios
mas elas são respostas do nosso alinhamento. Porque nós queremos viver as coisas novas. Será que nós estamos querendo coisas novas, repetindo as práticas antigas? Nós nos santificamos hoje, porque nós cremos no amanhã, cheio da glória e da vontade de Deus. Que não somente em 2026, mas que a partir de agora, o Senhor venha olhando para este lugar, olhando para você que está nos assistindo, e Ele venha nos encontrar com mãos limpas, coração puro e os pés prontos a atravessar as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, Poema. Cadê? O Influa tá por aí? Os influeiros, faz assim pra eu ver. Depois vocês me contam se gostaram. O que eu tô pensando, tá um pouco TikTok esse culto, né? Foi muito abençoado. Esse último versículo eu já queria mudar a pregação, porque esse último é muito bom. Das mãos limpas fala muito comigo. Gente, eu quero falar esses minutos, compartilhar com vocês. O tema dessa chave é uma mosca é suficiente. E o Leandro teve essa ideia, né, 2 dias atrás. Acredite se quiser, nada disso é combinado. Ninguém sabe o tema e nem o que vai acontecer. Só todo mundo está orando, Deus, que dê certo isso, né? Porque se uma pessoa falar de vaso, outra de ovelha, outra de noiva, outra de acho que, né, vai ficar um pouco difícil. Mas está tão encaixado, né, um degrau da Larissa, a Érica, isso está tão dentro do nosso contexto profético. E aí ele falou, cara, o que você acha? 5 pregadores. Eu falei, nossa, demais. Eu achei que vai ser muito legal, um pouco cada, né? No outro dia ele, cara, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer? Ele falou, você que sabe. Eu falei, você que sabe. Seu chefe, você falou. Não, vê aí. Eu falei, vê aí. Fala com o pessoal. E foi, 5 degraus. E eu tava, Deus, quando eu pensei, eu falei, se eu fosse falar, Deus, eu falaria uma coisa tão simples, tão boa, que tem mexido comigo. E ontem, um irmão me contou uma história que era exatamente, ela ilustra o que eu gostaria de falar. E esse é o nome, uma mosca é suficiente. E olha que história boa, para vários de nós, Brisa, Larissa, o pessoal não sabe o que é isso. Mas para a maioria dessa igreja, né? Um grande desafio é como era lá milênios atrás, o homem iria levantar da caverna, sair de madrugada de jejum, pegar a sua lança, né? Falar que crianças queridas já venham. Vai voltar com um animal? Não sei, mas eu vou dar o melhor. Eu tava com fome esses dias, gente, que eu tava tremendo. E o meu olhar, eu falei, caraca, Deus fez isso. Um homem com fome, você tá com ódio, focado. É para você ter adrenalina e coragem de atravessar os bichos na lança e trazer nas costas para sua casa, né? E aí mudou a dinâmica da sociedade. Você não vai caçar um animal, mas os homens se levantam pela manhã, você vai lá trabalhar e você não tem certeza que você volta com o animal nas costas. Você vai dar tudo, você vai tentar, você vai trazer recursos e dinheiro. E esse cara me contou, cara, minha companhia, eu tô acordando de madrugada, eu saio com a lança, eu vou no ódio. Mas tem dia que eu volto e falo, pessoal, não deu, não foi hoje. Os animais correram rápido demais. Só mudou o jeito, mas é a mesma configuração de lar. Ele falou, cara, finalmente eu fechei o trabalho, eu consegui o orçamento da companhia. Aí é um outro desafio. Primeiro é você conseguir, porque é difícil, né? Você vai lá na selva, tem um monte de caçadores. São os mesmos animais, todo mundo quer esses animais. Eu vejo algumas festas que eu vou, eu me comporto como um aniversariante que fica passando de mesa em mesa, né? Eu sempre vou de mesa em mesa para ver qual que é o assunto. E aí quando o assunto é um cara contando como que ele faz dinheiro, junta um monte de gente ao redor. Porque ele descobriu, né, como a Larissa falou, um monjaro. O negócio é carro. O negócio é comprar carro e botar lá, que eu vi o ROI da 20 ao ano. E aí eu vejo as rodas e falo, nossa Deus, só caçadores. Todo mundo tentando achar um jeito de fazer funcionar as rodas, a engrenagem. Aí o cara conseguiu, fez funcionar, fechou o trabalho, instalou o piso, ia dar tudo certo. Ele falou, cara, os meus funcionários, foi um trabalho gigante.
vou mandar um monte de dinheiro para a conta dele. Tudo perfeito. Só que na ficha cadastral da companhia, você põe o número da conta, para onde que vai o depósito. Aí ele errou um número. Essa caneca é comunitária, pessoal? É igual a ceia, né? Os discípulos. O cara errou um número. Pô, fez o mais difícil. Levantou de madrugada, em jejum. Ó, eu vou pegar esse animal. Pegou o animal. Só que aí errou um número. O banco transferiu. Falou, vai cair. Ele falou, tá bom. Olha, nunca cai. Ele falou, gente, não caiu. Não, mas a gente mandou, ó. Ele viu o número e falou, ai meu Deus, tem um número errado. E agora, 15 pessoas trabalham. Liga para as 15. Então, cara, sabe o que aconteceu? Errei o número, o dinheiro vai cair, mas não se sabe quando. Talvez depois do Natal. Então, um número que ele digitou, que ele fez rápido, um detalhe que tira a recompensa de todo mundo. E o que Deus estava falando comigo são essas coisas na nossa vida de detalhes. Que depois que você é de Deus e você está na igreja, tem coisas que você aceita. Você fala, cara, eu sou muito de Deus. Não uso o cinto. Não uso o cinto. Eu prego, eu sou bonzinho, faço nada de errado, eu não uso mais droga. O que tem não usar o cinto? É só um detalhe. E eu quero ler esse versículo para você. Esse para mim é o quarto pior da Bíblia. 1 Reis 1, verso 6. Está se referindo a Adonias. E o pai de Adonias é o homem que a gente respeita e a gente ama e a gente honra, Davi. Davi tinha um sonho, Davi escreveu, o que o Brunão cantou. Eu não darei sono aos meus olhos. Um rei com muita força, muito poder. Ele falou, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar. Então juntou bilhões, trilhões de dólares, matou exércitos, governou nações. Um homem segundo o coração de Deus. Ele fez tudo isso, mas ele fez também o que diz esse texto. Seu pai nunca o havia contrariado. Vou ler na minha versão que eu preferi. Nunca havia o contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Então Davi nas coisas grandes, ele acertou, ele foi um homem de Deus e governou reinados, mas ele nunca contrariou os filhos dele. Ele enfrentou gigante, eu conto quase toda noite essa história para minhas filhas, eu botei dinâmicas nela, e eu vi Golias e tudo e tal. Até atrapalha o sono delas, de tão boa que ficou a história. Cada vez que eu conto tem mais camadas e coisas. E Saul falou, Davi, você vai morrer. O irmão dele falou, Davi, deixa de ser burro. Você é um menino, o gigante é um soldado, você vai morrer. Ele teve coragem de enfrentar um gigante. Ele falou, não, eu vou. Já matei urso-leão, eu aguento. Saul falou, pelo menos tenta essa armadura. Ele tentou, falou, não dá, eu vou sem mesmo. Então Davi é esse homem. Enfrentou gigantes, e ele é um rei. E evitou uma conversa difícil. Fugiu de contrariar um filho. Essa raiz, né, nunca contrariou, significa nunca desafiou, nunca desapontou. Ele teve coragem de governar reinos e nunca teve coragem de desapontar seus filhos. Então, né, a gente crê, ele foi salvo, ele é um homem de Deus, ele é uma inspiração para a igreja. Mas o preço que ele pagou por esses detalhes foi caro demais. Não desqualificou ele. Talvez eu não vou perder minha salvação. Se eu estou sem cinto, você não vai falar, o cara não é de Deus, eu vi ele jogou chiclete na rua. Eu não vou ficar desqualificado. Mas talvez por não usar o cinto, um acidente te leva antes da hora. Davi teve 4 filhos mortos. Adonias foi o irmão que mandou matar. Absalão, os dois, Adonias e Absalão, eles se revoltaram contra o pai. Eles disseram, não, eu sou o rei. Eu vou ser o rei. Esse verso não... Adonias tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias era alto e bonito. Com um discurso bom, eloquente, juntou uma parte do exército que acreditou nele e falou, gente, vamos tomar o reinado, eu vou ser rei. E no meio da rebelião, morreu. Com Absalão, mesma coisa. Os 2 irmãos em rebelião morreram. E Absalão ainda, Davi fala pro comandante dele, vai atrás de Absalão. Manda ele parar com a rebelião, mas não mata.
só que matou, né? Também foi um detalhe que fez Absalão morrer. A Bíblia diz que ele estava em cima de uma mula e a mula saiu correndo e o cabelo dele ficou preso na árvore e a mula seguiu. Então o comandante atravessou ele na lança. E quando a notícia chega, a Bíblia diz que as ruas do palácio escutavam o grito e o choro de Davi. Então talvez isso não desqualificou ele. Ele foi um rei segundo o coração de Deus, mas ele negligenciou um detalhe do lar dele, que foi um preço mais caro do que ele estava disposto a pagar. Então as coisas grandes da nossa vida é mais fácil de você governar, de você vencer. Mas o que eu quero viver para mim, que 2026 há detalhes. Você pode continuar sendo de Deus, tudo ok, mas há detalhes que podem te roubar e te trazer consequências. Você vai ter que pagar. Não vai dar para fugir de detalhes que você negligenciou, se chamam consequências. Detalhes que você honrou se chamam recompensas. Como esse meu amigo, ele está lá ligando e o cara diz: cara, mas eu preciso receber. Eu sei, mas aqui o dinheiro está lá preso, mas vai chegar, mas está tudo certo. Mas é só um detalhe. E talvez famílias vão ter o Natal todo afetado por detalhes que não foram honrados. Isso, eu quero terminar dizendo isso. Um histórico de obediência e de boa reputação, e porque você é um bom crente, não abre precedentes para você negligenciar detalhes. O nome, né, dessa partilha é Uma Mosca é Suficiente, por causa de Eclesiastes 10, verso 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então imagina um galão de 50 litros de água, mas você é transparente, você está vendo que tem uma mosca lá dentro. Se eu aperto lá e te dou um copo, falo: pode beber, Thaís. Mas tem uma mosca ali. Não, mas essa água é destilada, Perrier, é 50 litros. Se dividir uma mosca para 50 litros, isso aí você não vai nem sentir. Não, mas você não bebe. Eclesiastes está dizendo: o perfumista lá nasceu na França, fez a escola de perfumaria, fez o melhor unguento, está maravilhoso. Mas uma mosca estraga tudo. Um detalhe, um minuto que você não cobriu o unguento, que você não protegeu. O bom perfume que a igreja carrega, você não protegeu. Uma mosca entra e estraga e traz consequências que a gente não vai querer pagar. Então é parte da minha atenção nessa virada, né? Eu estou dizendo: Deus me mostra os detalhes e coisas. Um histórico de obediência não me dá direito de eu negligenciar. Ah, não tem problema, não tem problema. E algum desses detalhes podem te derrubar. Podem te fazer governar igrejas, reinados e perder sua casa. Davi não perdeu unção, mas perdeu os filhos. Né? Tem um conglomerado de pesquisas gospel que o resumo delas é: 81% dos pastores, eles dizem que a igreja afeta e piora a família deles, a casa deles. Porque a agenda da igreja é pesada. E alguns, porque eles não cansam, eles querem mais gente, mais sistema, mais evento, mais nome, mais line-up, mais conferência, mais fama. E eles não param nunca essa roda. Então eles estão olhando coisas grandes. Mas se a Bíblia manda o homem governar a própria casa, se há detalhes pequenos que podem derrubar, como a gente aceita essa estatística? Não, como eu vou fazer coisas grandes para Deus e vou evitar uma conversa que vai poupar tragédias, que vai discipular os meus filhos? Então eu queria deixar isso com você, que essa virada aí já pode começar virando agora, né, gente? Você já ganha 10 dias de vantagem à frente do mundo. Só você pensar que vira agora. Eu falei: não, eu vou voltar aos treinos em 2026. Já voltei agora, já estou no meu 4º dia de yoga, mas não fiz ontem. Mas eu boto o vídeo do cara, vocês riem, pensam que é facinho. Faz 20 minutos, quero ver. Os mudas conseguem, a família muda, mas o pessoal nosso aqui do Monjara não faz não. Levanta, tal. Gente, é difícil o negócio. Você não precisa ser no dia 1, faz agora, vira agora. Começa a olhar os detalhes que podem te custar lá na frente, as conversas difíceis, as coisas que você negligencia, e você já começa a sua largada
para olhar para o que Deus se importa, amém? Foi bons detalhes? Chega. Agora, Brisa, você pode receber com alegria esse cara. E aí, foguinhos, vocês estão felizes aí? Olha, eu vou falar pra você, a minha torcida é pra que eu não estrague o que tá muito bom aqui. Torce comigo aí que vai dar certo. Há uns 3, 4 anos atrás, o Senhor me deu um texto, me chamou a atenção para um texto, que permeou boa parte do que aconteceu na nossa família espiritual, que está lá em 2 Reis 19, versículo 29 e 30, e na NAA diz assim: isto será sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Aqui fala de 3 estações. A primeira dela fala de uma colheita espontânea. E é muito incrível, né? A gente viveu há uns 3, 4 anos atrás o tempo do flow, vários cultos flow, assim, vários espontâneos, um culto sem pé nem cabeça, mas que dava tudo certo. Não sabia se ia ter palavra, não era um tempo de espontaneidade, as coisas fluíam mais espontâneo. Então depois veio um segundo culto, um segundo tempo, melhor dizendo, uma segunda estação, que era quando nós comeríamos o que daí proceder, o que vem de dentro. Então nisso nasceu nossas canções, né? Nossas canções surgiram, ministros, pastores, homens de Deus, líderes diferentes foram sendo levantados, algo dentro foi sendo feito, aquilo que alimentava a nossa casa vinha de dentro. Então nós nos fechamos para muitos, mas foi um tempo em que Deus queria que o alimento viesse de dentro. Mas a terceira estação, que nós já entramos há um tempo, ela fala de remanescentes voltarem a plantar. Fala de novas sementes, fala de um recomeço. Sabe, quando você fala de um recomeço de plantação, sabe, a plantação ela é algo invisível aos olhos. Você planta sem ver, você joga na terra e deixa. Você não vê nada enquanto a semente não germina. Então fala de um recomeço talvez inseguro. Talvez você volte a sentir frio na barriga nesse tempo. Talvez você perca a segurança. Talvez você perca, sabe, a capacidade. A sua desenvoltura já não funcione mais. Porque é um tempo de plantar de novo. A colheita antiga acabou. As glórias antigas passaram. As glórias vêm do passado, igual um time, né? Enfim. Quem tem ouvidos, ouça. Mas algo novo Deus está dando na mão dos remanescentes. Nós estamos ouvindo alguns aqui. Existem diversas sementes em que Deus está dando para os remanescentes. Sabe, é incrível porque não é um tempo em que os grandes homens da nossa família espiritual estão determinando o ritmo da nossa casa. Não é o tempo em que as grandes vozes da Poema ou da nação estão influenciando nossas vidas. Mas é um tempo em que o que está influenciando nossas vidas são as sementes dos remanescentes. Isso vem desde o pequenino até um mais grande homem que permitiu que Deus mais uma vez o fizesse pequeno. E uma semente dessa estação que eu creio, se não talvez uma das mais importantes desse tempo que Deus está chamando a Poema para viver, ela parte de Tito, capítulo 1, versículo 15, na NTLH. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Sabe, a Bíblia nos chama a sermos astutos como a serpente e puros como a pomba. Nessa escala, a Poema, por ser muito astuta, discernir o tempo, as estações, discernir os ambientes, as pessoas, nós sempre pendemos de uma forma categórica mais para astúcia do que para pureza. Não que falte pureza, mas se for ver um trunfo da Poema,
sempre foi mais a astúcia, a capacidade de entender os tempos, as estações, a visão profética e tudo mais. E eu acredito que Deus quer, de alguma forma, nesse tempo, equalizar essa nossa qualidade e desenvolver os nossos defeitos, as nossas fragilidades. Eu acredito que a nossa casa, ela às vezes olha para uma coisa e já acha, ai meu Deus, isso é ruim, isso é errado, isso é bom, isso não... O excesso de astúcia faz você achar que você está controlando algo, ou faz você achar que você entende tudo, ou faz você achar que você deveria entender tudo, ou faz você achar que a outra pessoa tem que entender tudo. Então nas nossas mesas tudo resume em, mano, você não governa, você não sei o quê. Nós temos, né, o diagnóstico da terra, temos o diagnóstico da igreja, temos o diagnóstico de tudo, mas nossa vida mesmo não sai do lugar, ou ela fica batendo na trave toda hora. E eu acredito que um grande passo para a nossa vida, para a nossa estação que Deus tem para Poema é a pureza. Até porque existiu uma igreja ali em Apocalipse que era uma igreja extremamente astuta, boa em obras, prédios, bandas, LEDs, estrutura, ministérios, tudo funcionando bonitinho. Cada um, 10 minutinhos, tudo bonitinho. A palavra fala que essa igreja que tinha tudo funcionando perfeitamente, ainda sabia identificar o que era mal e negava o que era mal. Eles negavam os apóstolos. Eles olhavam para o Instagram, para o YouTube, e eles sabiam ouvir uma pregação e entender que era ruim. Está lá em Apocalipse essa igreja. Salvo engano é de Éfeso. E eles estavam ali, eles sabiam discernir, eles não abraçavam os falsos ensinos, os falsos mestres. Porém, Deus tinha uma coisa contra eles: vocês perderam o primeiro amor. E primeiro amor fala de coisas puras. Talvez seja tempo de a gente ser menos intencional, menos, mecânico, menos funcional, e deixar Deus purificar nossos olhos. Porque a gente talvez esteja tão astuto que tudo ficou ruim. Tudo é ruim. Tudo eu pego mal. Tudo eu fico com raiva. Tudo eu fico irado. Tudo. Aquele que é puro, tudo é puro. E se você for ver, o que mais mudou de Adão e Eva lá no Éden, para depois que eles comeram os frutos, não foi que eles começaram a errar. Adão e Eva erraram antes de comer o fruto. Você percebeu isso já? Comer o fruto não foi eles a partir dali começar a errar. Eles não tinham comido o fruto e erraram. Comeram o que não podiam. Então, o que mais mudou de Adão e Eva antes de comer o fruto para depois não foi o fato de começar a errar ou acertar, mas foi que eles perderam a pureza. Porque se você for perceber, eles não percebiam que estavam nus, mas quando eles comeram, eles perceberam. E Deus falou para ele: quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Sabe, esse caminho da pureza, nós poderíamos passar muito tempo, mas eu caminhando agora para terminar, ele passa por intenções, por pensamentos. A pureza, ela é um caminho até a santidade. Enquanto nós cobramos tudo e todos, que todos paremos de errar, Deus quer nos purificar. O caminho para que paremos de errar se chama a purificação. A gente fica tentando às vezes parar de errar com a nossa força. E Jesus, Ele não veio para que nós parássemos de errar em primeiro nível. Ele veio para que em primeiro nível nós fôssemos purificados. Para que a partir de uma purificação nós começássemos a fazer o que deveríamos, ou deixar de fazer o que deveríamos deixar. A astúcia de saber o que é certo e errado não adianta se não há a pureza do primeiro amor, a pureza das coisas simples, como estão falando aqui, a pureza dos detalhes, a pureza. Sabe, a gente estava aqui agora para começar o louvor, então a gente estava alinhando algumas coisas, aí eu vi algumas pessoas meio tensas por causa do alinhamento. Eu falei, cara, a gente não quer errar,
Não quer que erre algo. Mas, por que a gente não quer errar? Para que não roube a brisa. Porque quando erra, mano, rouba a brisa. Quando erra, mano, você fica meio chateado. Quando erra, machuca. Quando erra, dá ruim. Quando erra, alguém se fere. A gente só não quer errar para ficar tudo bem. Mas se for para ficar bitolado e não errar, e tá infeliz por causa dessa neura, deixa o pau torar. Porque se o caminho do acerto é a gente sentir paz, justiça e alegria, mas se para acertar eu estou perdendo paz, justiça e alegria, já está tudo errado. Vamos lá, alguém. Então vamos nos divertir. Se der errado, depois a gente tenta melhorar, mas vamos nos divertir. A Sibeli até caiu aqui. Tá tudo certo. É a abençoada máquina, não é só culpa, viu? A abençoada máquina de fumaça, viu? Que fica deixando ali úmido. Enfim, depois. Mas, amigos, a semente que eu creio que Jesus quer deixar para nós, da minha parte, é a pureza. Eu creio que Jesus quer purificar os nossos olhos, nossas intenções, nosso coração. Temos que parar de querer saber de tudo, até porque uma criança é pura, não porque ela não erra, ela é pura. Essa pureza, ela não é um material de como ser pura, ela está em Cristo e Ele quer nos revelar, amém? Que Deus abençoe, aleluia. Aleluia. Quem está feliz aí? Vocês ainda estão conosco? Vamos lá, vamos lá. Eu estou muito feliz hoje de, viver algo novo, algo diferente. Coisas que eu nem entendia exatamente como estava rolando, mas Deus está fazendo e movendo. E você sabe, eu sei que cada um de nós temos uma caminhada individual. Né? Cada um de nós temos uma caminhada individual, mas ao mesmo tempo, eu reparei muitos anos atrás, quando fazemos parte de uma tribo espiritual, são certas coisas de alguma forma sobrenatural. Parece que nós passamos pelas mesmas estações juntos. Amém? São coisas que eu tenho na minha caminhada individual, mas são coisas que eu creio que nós passamos juntos como uma família, como uma tribo. E aquilo que eu estou vivendo vai virar uma coisa que o Leandro está vivendo, que vai virar uma coisa que você está vivendo, que nós caminhamos juntos em coisas. E eu estou vivendo algo assim neste momento que eu estava pensando, lembrado, quase 16 anos atrás, porque eu me lembro no final de 2009, eu estava morando em BH, em Village Terrace, num condomínio maravilhoso. Meu pai espiritual morava numa casa lá, e embaixo da casa, a casa ficava lá no lado de uma montanha, e embaixo da casa eu tinha meu próprio apartamento de 2 quartos. E sabe, era uma época muito boa, porque eu tinha meio apanhado no início da minha mudança para o Brasil, e indo para lugares ruins, eu tive que estabelecer uma coisa. Então, depois de tudo que eu vivi, eu cheguei ao momento meio confortável. Estava vivendo numa casa maravilhosa, junto com meus pais espirituais, viajando todos os fins de semana, numa cidade diferente, uma conferência diferente. Então, de repente, num dia para o outro, mudou tudo. E eu me lembro, o Dan e Marte estava voltando para os Estados Unidos. Deus tinha me falado, eu não sabia nem nada, mas tinha me falado para mudar para o Rio de Janeiro. E eu vivendo certas coisas, aquela segurança, aquele conforto que eu estava vivendo,
de repente tudo mudou de noite para dia. E o início de 2010, Jesus me deu esse verso. Eu vou dividir um verso com vocês, é Levítico 26, verso 10, que fala assim: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Vamos lá, alguém. Sabe, eu entendo hoje que são coisas que nós vivemos no passado, que eram coisas maravilhosas. Quando chegou essa colheita na sua vida, era bom demais, meu Deus, que abundância, que coisa maravilhosa, que coisa de Deus, como que Deus está me abençoando. Mas chega um momento, meu amigo, quando a colheita do passado pode atrapalhar a colheita do futuro. São coisas que vivemos, coisas que experimentamos, coisas que nós até estamos abençoados. E a bênção do passado pode virar um empecilho para o futuro. Vamos lá, alguém. Deus falou comigo neste ano, e Ele tem falado comigo a mesma coisa neste virada do ano. A mesma coisa que Ele falou 16 anos atrás. Tem que desfazer as coisas, até umas bênçãos das coisas passadas, para fazer espaço para uma colheita nova. Vamos lá, alguém. Sabe, são coisas que foram uma bênção e que viraram uma segurança, que viraram um certo conforto na sua vida. Mas para atingir algo novo, às vezes nós temos que desfazer do velho para fazer espaço para algo novo. Eu lembro uma coisa, Deus falou comigo tantos anos atrás. Ele falou: Mark, você não pode mudar o seu passado. E muitos de nós temos coisas que nos arrependemos de ter feito, de ter vivido e tal. Mas não tem como mudar o passado. Mas você pode mudar o seu futuro. O futuro ainda existe uma possibilidade de mudar. Quando eu estava saindo do Brasil, mudando para a Alemanha, eu me lembro, o Dan, ele me deu um conselho uma vez. Ele falou o seguinte, ele falou: Mark, são umas coisas que são inegociáveis. Umas coisas são inegociáveis, que não pode mudar, não tem como viver. Mais outras coisas são apenas uma cultura da igreja, uma cultura de uma estação que viveu. E essas coisas, you have to hold with a loose grip. Você tem que segurar com uma pegada leve, porque Deus vai arrancar da sua vida para dar espaço para algo novo. Então, em nome de Jesus, a minha palavra para vocês é isso. É o momento de ver. Estamos entrando em algo novo, meus amigos. Os melhores dias ainda estão para chegar. Mas não deixa que nada do passado segura, nem deixa que os sucessos do seu passado viram empecilhos do seu futuro. Aleluia. Gustavo, você tinha razão, ficou meio bagunçado, né? Ficou, igreja? Mas a gente tinha razão. Cara, isso não se faz. A pregação é de um pregador só. Quem disse?
Deve ter alguém aí muito desconfortável. O que está acontecendo aqui? Seu Jesus age sempre da mesma maneira. Ele tem forma. O Senhor agiu de diversas maneiras no passado, através dos patriarcas, através dos profetas, através dos apóstolos. Mas nos últimos dias, o autor de Hebreus diz que Ele tem falado por meio do Seu Filho Jesus. Eu me lembro um dia que o Espírito Santo falou assim para mim: sabia que o culto da Poema, seu culto é sempre igual? Eu falei, como assim, Deus? Sempre assim com o louvor, uma oferta e a palavra final. Eu falei, mas o senhor quer que eu faça o quê? Pergunta para mim o que eu quero fazer. Você já percebeu que um dia Jesus chegava, uma prostituta era perdoada. Um dia Jesus chegava, cuspia no chão, passava num olho e um cego voltava a enxergar. Um dia Jesus chegava, os demônios já começavam a gritar. Um dia Jesus chegava e virava a mesa. O culto de Jesus nunca é igual. O culto de Jesus sempre é diferente. Eu não sei se você percebeu o tamanho da proteção que você tem numa pregação como essa, porque se alguém esqueceu alguma coisa, o próximo lembra. Se alguém foi para a esquerda demais, o outro puxa de volta para a direita. Você sabe que isso é o reflexo do corpo de Cristo dirigindo a igreja de Cristo. Deus vai fazer muitas coisas através de muitas pessoas. Ele não vai fazer abundantemente através de um. É por isso que tem muita igreja que tem um dono. É por isso que tem ídolos dentro da igreja. Falamos tanto dos ídolos católicos, eles nem se mexem. Agora os evangélicos têm um sorriso lindo, uma agenda aberta para 2026. E ao invés de uma oferta tem um bom cachê. Até que dia que a gente vai aceitar isso? Isso não é igreja. Sabia que Jesus não é filósofo? Jesus não é coach. Jesus não é personal trainer. Jesus, ele era o carpinteiro de Nazaré, porque o pau que nasce torto, só o carpinteiro que pode endireitar. Você parou para pensar nisso? Agora olha só, foi falado coisas poderosas, foram 6 chaves até agora. Todas falou comigo, todas falou demais e nenhuma desfalou. Então na nossa mente, minha do Gu ali, fazendo gestão da igreja, cara, será que isso funciona? Se o Espírito Santo está, funciona. Funciona quando o pai tem que ficar 15 dias fora, porque Deus estabelece o governo com a mãe. Funciona quando alguém fica viúvo, porque o Espírito de Deus passa a capacitar aquela pessoa. Funciona quando alguém abandona o lar. Funciona quando alguém dá lugar para o Espírito Santo, sabia? Mas de verdade, não tem como fazer o certo como o Jackson ensinou, sem a chave que eu vou te falar agora. Não tem como tentar o básico que funciona, que a Larissa partilhou, sem o que eu vou partilhar com você agora. E na verdade a primeira faísca foi a que Deus me deu. E depois eu comecei a falar, eu comecei a sentir e falar, vem mais gente falar comigo, porque isso aqui só vai fazer sentido no final, não tem como fazer sentido se não tiver tanta gente. Érica falou de princípio de colheita, mas quanta gente plantou e morreu sem ver? Quanta gente não viu a promessa? O Gustavo falou da mosquinha, esses detalhes sempre nos pegam. E como que você vai saber que aquele detalhe, olha que detalhe tranquilo. Abraão era velho, a mulher dele falou assim, amor, a promessa não está rolando. Fica com a minha empregada. A gente dá um triplo carpado, invertido, exegético aqui e você vai ter o filho da promessa. Está até hoje a desgraça lá, Palestina e Israel lutando por causa de 2 filhos que quer o que é do mesmo pai. Você tem noção que uma puladinha de cerca hoje pode virar nações guerreando amanhã? Você tem noção do tamanho de qualquer mosquinha pode se tornar um leviatã? E aí o Brisa fala de purificação muito forte. Muito forte. O Schubert me desconfortou com esse versículo. Tomara que Deus não esteja falando comigo. A parte que eu não queria que Deus estivesse falando comigo foi a do Schubert. Largar tudo que está dando certo agora, para dar espaço para uma coisa nova. Eu já ouvi essa, já caí nessa, vim parar aqui. Tomara que Deus esteja falando com outras pessoas e não comigo. Mas o que eu quero te partilhar, 2025 foi o pior ano de toda a minha vida, em todas as áreas. Mas foi o melhor ano de toda a minha vida em todas as áreas, porque Deus me equipou com uma coisa que eu tinha muito pouco.
Sabe, eu tenho um perfil inteligente passivo. E esse perfil, ele é combatido pelos inteligentes performáticos. Ele é combatido, nossa, e o ignorante performático então? O ignorante performático é aquele que acha que tem que fazer tudo, mas quase nada dá certo, mas ele está fazendo tudo. Esse é o meu arquirrival, ele tenta me exterminar todo o tempo. Eu sempre estou preguiçoso, eu sempre estou quieto, mas de verdade, a maior liderança que você pode ter é ser inteligente e passivo. Ficar sendo sábio, procurando sabedoria, comprando sabedoria, ficando quieto até que o tempo dos tempos seja liberado para você. Todo mundo pode treinar para ser. Pela graça e misericórdia eu fui capacitado assim. Só que eu sofri muito, gente. Eu sofri porque me apertaram, alguém queria resposta para Poema Orlando, e me apertaram porque alguém queria resposta para Poema Taubaté, e me apertaram porque alguém queria resposta para minha família Barreto, e eu era apertado de todos os lados, e eu comecei a falar assim, nossa cara, não tá legal isso. Só que toda vez que eu ia reclamar, Deus falava assim, o que você mais reclamou na vida era de coisa que eu queria mudar em você, não é verdade? Falei sim. Eu estou te dando todas as chances de perder tudo que você nunca gostou de ser, nunca gostou de ter e nunca gostou de viver. Eu estou te dando todas as chances. Então o Senhor permitiu todo tipo de coisa, traição, engano, ser passado para trás, ser esquecido, ser deixado. E hoje foi muito louco, vindo para cá eu vim de outro lugar, né? Eu estou numa casa de férias, então eu não vim da minha casa, eu vim dessa casa de férias. É tão bom viajar de Orlando para Orlando, cara. Não precisei ficar 10 horas dentro do carro, eu fiquei 30 minutos. E tem um provérbio que não está na Bíblia, mas Orlando está meia hora de Orlando. Já parou para pensar nisso? Tudo que você faz em Orlando está meia hora de Orlando. E eu vim de outro lado, só que na hora que eu vim de outro lado, eu vim pela I-4. E quando chega no downtown, eu vi o centro de Orlando, né? E me lembrei de um sonho que eu tive há 5 anos atrás. 5 anos atrás, para mais, eu não morava aqui ainda. Então eu estava caminhando na I-4, no meio fio, sozinho. E de repente parou um carro extraordinário. E tinha 2 grandes pregadores brasileiros, meus amigos, dentro do carro. Quando eles pararam o carro, eles falaram, Lê, pega o volante, que o carona vai pular para trás e eu vou pular pro carona, porque esse carro é seu. Então eu passei a mão naquele carro, era o carro mais lindo que eu já tinha visto. Aí eu olhei para a cara dos 2, dei um tapinha em cima, falei para os caras, pode ir, esse carro não é meu não. Os caras, você tá de zoeira? O sonho de qualquer ministro brasileiro é dirigir esse carro. Falei, esse carro não é meu, pode ir, valeu. Continuei a caminhada. Eu passei exatamente por esse lugar e lembrei desse sonho. E eu comecei a andar a pé. Sol escaldante da Flórida. De repente parou um ônibus. Parecia aviação cometa. Ele era muito antigo, mas ele era cromado e ele era azul cobalto assim, e ele era totalmente novo. Bem novo, e a hora que ele para, brilhava como se tivesse sido restaurado. Então a porta abre e não tinha motorista. Aí eu entro, tava Poema Music, Morada, vários ministros da Poema, só tinha Poema lá dentro. Aí todo mundo, cara, por onde você tava? Eu falei, tava andando nessa estrada. Então, assume o volante que esse ônibus é seu. Aí eu sentei do lado, no primeiro banco, mas do lado, não de quem dirige. Sentei do lado. E aí o ônibus saiu sozinho. E a galera, você não vai dirigir? Falei, Deus nunca disse que esse ônibus é meu. Esse ônibus é nosso. E quem vai dirigir esse ônibus é nós. E acabou o sonho. E quando eu vim para cá, eu fui assediado de todos os lados para não viver o que Deus queria. Orlando é o pior lugar do mundo que você pode viver. O dólar traz distração, o poder traz distração. Não existe 1 metro quadrado no planeta de gente mais importante brasileira do que aqui. Todas as pessoas que você nunca pôde acessar no Brasil, aqui você já tomou café com elas e conversou com elas. Ou, no mínimo, você está uma pessoa dessa pessoa. Eu sentei com as figuras mais importantes da política, mais importantes do esporte, mais importantes da influência nessa cidade.
É uma cidade que você perde muito rápido o seu propósito. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque somente aqueles que permanecem com a raiz na videira verdadeira é que vão prevalecer numa cidade como essa. Então não é uma cidade hostil, é uma cidade maravilhosa. Porque ela vai provar você no último. No último. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O nome da minha chave é: a minha calma é minha maior arma. Um homem chamado Marco Aurélio, ele disse assim: você tem o poder sobre sua mente, mas não tem poder sobre os acontecimentos ao seu redor. Para de gastar tempo com as coisas ao seu redor. Para de falar de bobeira. Para de falar no GC dos seus problemas. Para de falar daquilo que você ainda não tem. Você não pode mudar as coisas ao seu redor, mas você pode escolher como você reage a tudo que acontece ao seu redor. Esse foi o ano que as piores coisas aconteceram ao meu redor, e eu fiquei quieto, mais do que eu já sou, até que eu soubesse a resposta de Deus. Nós conseguimos gabaritar uma situação tão terrível dentro da Poema, e nós batemos 100% dela. Porque não tinha pressão da Érica que me movia, nem do Schubert que me movia, nem do presbitério que me movia. E eu sabia no final que eu respondia por aquilo. Eu fui aconselhado, eles não me pressionavam. Era todo mundo te aconselhando. Era todo mundo te falando, intercedendo, mas bombardeado na mente. E eu precisava fazer um escudo. Cheguei a pensar, cara, eu estou com depressão, mas na verdade, eu precisava ir tanto para dentro. E eu precisava encontrar Jesus lá no fundo do meu coração. E eu precisei atravessar as intenções da alma até encontrar as intenções do Espírito. E você só pode fazer isso pelo poder da palavra de Deus. Então tudo que a gente foi ensinado hoje não tem como cumprir se o Espírito de Deus não estiver em nós. Ninguém fica bom sem o Espírito Santo. Ninguém governa bem sem o coração regenerado, feito pelo Espírito Santo. Ninguém pode interpretar a palavra sem o Espírito Santo. Ninguém ouve a voz de Deus sem o Espírito Santo. Ninguém entende que um sonho maluco como esse é um sonho do Espírito sem o Espírito. Então, de verdade, Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é. Você já parou para pensar que não são os frutos do Espírito? São 9 as manifestações do fruto. Ou seja, não dá para você escolher 5. Não dá para você escolher 7. Não dá para você ser o bambambam do Espírito Santo escolhendo 8. Eu tenho 8 dos frutos do Espírito. Só um que eu não consigo ainda, Leandro. Não, talvez você ainda não seja convertido. Ô louco, Leandro, mas que palavra dura. Pedro já era o cara. E um dia Jesus fala para ele assim: quando você se converter. Mas eu ando com você há tanto tempo. Mas quando você se converter, você vai ser cheio do Espírito. E a igreja brasileira não acredita que ser cheio do Espírito é ser cheio de dom. Já viu quantos caras têm dom e pedem um pix no final? Já viu quantos caras têm dom e nunca abre a Bíblia? Quantos caras têm dom e já trocou de mulher umas 8 vezes? Quantos caras têm dom e tá andando sozinho com tendências homossexuais? Você já parou para ver isso? Você aprova o profeta porque ele acertou a profecia. A igreja brasileira precisa entender que o dom é Deus me usando, mas o fruto é Deus em mim. Quando Deus mora em mim, dá para você ver Ele em mim. Quando Jesus mora em você, dá para ver Jesus em você, nas suas atitudes. Ou seja, o fruto do Espírito fala muito mais do que o dom espiritual, ou os dons espirituais. Então o fruto do Espírito é amor, repete comigo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem como tirar algum dali. Aí você vai e ouve uns pregadores falando assim: o ano que vem você vai sair de certas mesas, Deus vai levar você para outras. Para quê? Você já parou para pensar que a mesa que não funciona para Jesus, Jesus vira ela? Ele não troca de mesa fingindo que ela não existe. Isso é papo de estoicismo. Isso é treinamento coach.
Você não foi chamado para performar aqui, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a performance vai para o ralo. Muitas vezes vai para o ralo. Eu performei nada esse ano, mas foi o ano que eu errei menos. Será que não é porque eu não atrapalhei tanto o Espírito Santo? E eu espero atrapalhar muito menos o ano que vem. Eu espero quase ser um Monra, ficar guardado na cova, só sair com superpoderes. E quando alguém me perguntou esse ano, cara, o que aconteceu com você? Sabe o que eu tive que responder? Foi o Espírito Santo. Não teve um dia que eu voltei para casa, caraca, acertei. Receberam o erro ali, berei, cara, como que deu certo? Cara, foi o Espírito Santo, só pode. Eu tive que responder a tudo que deu certo. E o meu advogado, gente, você imagina, não foi esse ano, mas eu lutei por um EB1, e esse é o meu visto, EB1 de pastor. Habilidades extraordinárias. Depois que tinha falado tudo que tinha feito, o advogado falou, cara de Deus, que processo bom, certeza que já está ganho. Eu falei, mas doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não fiz nada disso, tá, dele? Como assim? Eu não fiz nada do que eu falei para o senhor. É mentira? Eu falei, não, é o Espírito que habita em mim. Dele, entendi. Ele fez assim para mim. Falei, é tão difícil, doutor, o senhor pega cada caso que é acadêmico, o cara merece tudo aquilo. O cara é doutor, ele é pós-graduado, ele merece tudo aquilo, ele merece mesmo, ele devia ganhar um gold card, não um green card. Agora, o meu é tão dolorido, doutor, porque tudo que eu fiz eu tenho que falar igual ao Paulo. Ó, eu fiz tudo isso aí, contudo não eu, mas o Espírito que habita em mim. Gente, você tem noção que o meu green card de Jesus não é meu? Você tem noção? Eu acho que chegou a hora de nós, crentes, se inclinar para isso e não mais mostrar o nosso currículo do porquê a gente foi parar onde a gente foi parar. Isso é graça de Deus, isso é soberania de Deus acontecendo em nós, apesar de nós. Então a visão carismática, que é o que nós somos, dons é Deus usando você, e fruto é o Espírito transformando você. Nós vamos precisar de muito fruto daqui para frente, gente, mas muito. Os dons impressionam as pessoas, mas o fruto revela Cristo. Sabe, quando você dá mais lugar para o Espírito, você tem menos lugar carnal, menos lugar natural em você, menos ego e mais Cristo aparecendo. O mundo já não vai ver mais o poder saindo de você, mas vai ver Jesus em você. As pessoas mais agradáveis, que mais atraem pessoas para elas não parecem com elas parecem com Jesus. Esse ano eu tive um quebra-pau com a minha filha, a Radassa. E eu ministrando ela assim, ela chegou uma hora, ela meio parecida comigo nisso. Acabou a treta, ela falou, que negócio louco começou a acontecer aqui. Falei, do que você está falando? Pai, você estava falando como meu pai. Do nada, virou por uma autoridade. Eu comecei a segurar para não chorar. E eu estava brigando com você. Daqui a pouco eu fiquei com vontade de ir para os seus braços, porque eu sabia que já não era mais você falando, mas era Jesus falando através de você. Gente, ela falou isso, estragou a discussão. Falei, minha filhinha, você discerne as coisas. Ai, que orgulho. Dá um abraço. Acabou a treta. Porque a hora que Jesus falou, alguém se submeteu à voz de Jesus. Foi comigo primeiro. Eu como pai queria dizer, mas o Espírito que estava em mim disse, fala assim. Então eu me submeti à atmosfera, à consciência da presença, entende? A presença estava ali, era um momento de pai e filho, não tinha como perder a luta. Ou você faz, ou você perde a autoridade. Ou seu filho recebe, ou ele perde o limite.
Todos vocês vão passar por isso e todos vocês já passaram por isso. Mas naquela hora, não dizer o que a minha natureza quer, o que o meu orgulho quer, o que a minha cultura de 1979 pede, mas trazer uma cultura celestial que é ontem, hoje, eternamente. Consciência da presença fez eu dizer o que tinha que ser dito e nada mais. E a consciência da presença nela fez ela responder a resposta certa diante de Jesus, porque era Ele que estava na nossa mesa. Então presta atenção. Paulo está numa discussão pedindo para Deus tirar o espinho da carne dele. E o Senhor dá a chave maior: minha graça te basta. Porque quando você é fraco, então você é forte. Olha a gente que se orgulhou 2025 inteiro da coisa mais forte que a gente sabe fazer, da coisa mais poderosa que a gente consegue fazer. E Deus trata isso como trapos de imundícia. A justiça do homem é como trapos de imundícia para o Senhor. Mas a justificação e a justiça de Deus, quando vem sobre um homem fraco, aperfeiçoa ele na fraqueza. Cada vez que você confessa fraqueza, aí é que você se torna forte. Cada vez que você pede ajuda, aí que você se torna cheio. Cada vez que alguém precisa pregar sozinho, porque ele é o dono da igreja, a unção de Deus não vem. Mas cada vez que você tiver 7 pessoas que simplesmente sobe lá, o que será que Deus vai fazer? A glória de Deus vem quando nós somos um, e não quando um de nós é tudo. A glória é carregada por um corpo quando ele é um. A sua casa vai viver isso. Sua casa vai viver esse modelo aqui, ó, 7 pessoas sendo sábias, cheias do Espírito Santo, usado por Deus. Sua casa vai ser assim, seu lar vai ser assim, o seu trabalho vai ser assim. Quando você é fraco e precisa de ajuda de quem é mais forte. Aleluia, quem está feliz ainda? Não é um ano que você vai precisar de menos reação e mais rendição. Você vai ter que ser menos explosivo e mais cheio do Espírito Santo, menos barulho e mais vida visível com Jesus. Você sabe que Provérbios 16:32 diz assim: é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tanta gente cheia de conquista e continua cheio de vazio. Melhor do que você conquistar Orlando é conquistar o seu coração para a glória de Jesus, levar ele cativo, aqui ó, no cabresto do Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu vou viver? Aquilo que ele liberar para você é o que você vai viver. Agora, gente, a vitória não é sobre vencer fora, é sobre vencer aqui dentro. Eu vou orar por você, orar pela filha do Amarildo que precisa de oração hoje, orar pelo pai da Luísa. Mas deixa eu te dizer a pior palavra profética que eu recebi esse ano. Teve uma conferência no Brasil, eu não queria ir, mas eu fui por obediência e fé. Chegou a noite, Tiago Chagas pregou e era um banquete do Senhor para Poema e para mim. Mas de repente ele tirou o microfone da boca. Ele é alto. Ele abaixou e colocou a testa na minha testa para ele ficar da minha altura. E aí ele ficou um pouquinho mais baixo que eu e colocou os braços por trás do meu pescoço assim. O nome disso é amor condescendente. Quando você for repreender o seu filho pequeno e quiser que ele seja marcado profundamente para sempre, baixa da altura dele, olha ele no olho e ministra ele. Ou de preferência, ergue o seu filho para ele ficar mais alto do que você. Foi isso que esse profeta fez comigo. Ele baixou, olhou no meu olho e ele me disse assim, longe dos microfones, porque ele não queria aparecer para ninguém, mas Deus sabe a maneira que ele precisa falar com cada um de nós. E ele disse, Lê, eu te amo. Você é um apóstolo para mim. Eu te respeito e te honro há quase 10 anos. E eu honro a sua casa, eu honro a Érica, o Mumu, a Lilian, o Gu e a Radassa. Deixa eu te pedir uma coisa. Pode pedir. Sua personalidade é mais forte do que a voz do Espírito Santo dentro de você.
Eu já olhei para ele e pensei comigo, o quê? Aí eu falei, verdade, isso aí é verdade mesmo. Leandro, você não senta em certas mesas porque você não gosta de certas atitudes. Você não vai em certas igrejas porque você não gosta do que eles têm feito com o evangelho. E você tem uma série de regras no seu interior. E por isso você não obedece completamente à voz do Espírito Santo. Deixa eu te pedir uma coisa. Não joga a sua influência fora. Você precisa ir para as mesas que você não quer. Você precisa voltar para perto das pessoas que você não gosta. E o Espírito de Deus mandou eu vir aqui te pedir isso. Gente, foi a primeira vez em todos meus 26 anos de convertido que eu ouvi uma revelação que eu não sabia 100% a respeito dela. Eu acho que não tem ninguém aqui essa manhã como eu estava. Não tem ninguém que não sabia 100% daquilo que Deus te deu hoje. Alguns sabiam 90 já. Outros sabiam 80, outros sabiam 50. Mas eu não sabia que eu estabeleci um padrão de santidade meu. E ele não tem a ver com o padrão de santidade de Deus. Eu não vou em muitos lugares para não atrelar poema com toda a sacanagem que a igreja tem feito. Mas o Senhor me deu mesas. Me deu voz para falar. E eu peguei essa voz e disse, só vou falar com a nossa família. Não vou falar com ninguém. E assim eu escolhi ouvir o Espírito Santo só no que a minha personalidade deixava. Foi em nome de uma santidade? Foi. Foi em nome de ética? Foi em nome de autogoverno, foi em nome de ter uma igreja que não está envolvida com política, de ter uma igreja que não está envolvida com escândalo, que não está envolvida com dinheiro, que não está envolvida com padrões caídos desse mundo. Foi em nome de tudo isso, mas Jesus não precisa da minha santidade, que a minha é podre perto da santificação do Espírito Santo de Deus. Então até mesmo acertando bastante, você vai errar completamente se não for pelo poder do Espírito Santo. Esse é o meu testemunho desse ano. O Espírito de Deus não quer que eu atrapalhe. E quando eu não entrei naquele carro do sonho, é porque eu não gostava do estilo daqueles ministros. Eu não quero estar em certos lugares, mas boa parte de Orlando vive isso. Ou eu vou embora para o mato e começar uma igreja com os ribeirinhos lá na Amazônia, ou eu começo a orar 100% em todas as coisas, perguntando o que o Senhor quer que eu faça nesse caso. Jesus assim saiu com Zaqueu, Jesus assim foi lavado os pés por uma prostituta, e Jesus nunca estava preocupado em não queimar o seu filme, e eu estava bem preocupado em não queimar o filme da Poema. Eu quero pedir perdão para todos vocês e principalmente para o Espírito Santo. De antes de orar, só ter endurecido meu coração e ter falado, Deus não vai naquela mesa, Deus não manda naquele lugar. Eu quero ser dirigido pelo fruto do Espírito. Quando a Bíblia diz amor, não é para alguns, é para todos. Quando a Bíblia diz mansidão, não é para alguns, é para todos. Quando a Bíblia diz domínio próprio, não é para alguns, é para todos. Então, no nome de Jesus, eu estou convidando pessoas a se renderem ao Espírito Santo, como eu tenho que fazer este ano, antes dele acabar. Quem está comigo, né, nesse momento? Fica de pé para parecer que está acabando. Jesus, eu te peço perdão por ter levado a Poema a viver algo muito rígido, em busca de se afastar de tudo que está errado, Deus. Eu te peço perdão porque nessa rigidez, Pai, eu nem mais orei para perguntar o que o Senhor queria que eu fizesse em cada situação. Eu simplesmente disse não. Mas é claro que o Senhor tem os seus remanescentes fiéis na política. É claro que o Senhor tem os seus remanescentes fiéis
no evangelicalismo. É claro que o Senhor tem os seus remanescentes fiéis em todas as áreas. E Deus, em nome de Jesus, tudo que foi ministrado aqui é extremamente precioso. É tudo chave para mudar nossa vida em 2026. Mas sem o Teu Espírito nos guiando, nada é possível. Sem o Teu Espírito nos convencendo, nada é possível. Deus, eu não quero me justificar, mas eu quis acertar toda vez que eu escolhi o que eu escolhi. Mas eu escolho você, Jesus, porque a minha santidade é podre perto da sua, Senhor. As direções éticas que eu tomo, elas são trapos de imundícia perto da sua santidade, Senhor. O Senhor não negou uma mesa, mas trouxe confronto para todas elas e oportunidade de transformação. Deus usa a Poema da mesma maneira, Pai, no nome de Jesus. E a partir de hoje, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a filha do Amarildo, colocamos nas Tuas mãos o pai da Luísa, consorte. Colocamos nas Tuas mãos cada pessoa agora, Deus. Cada pessoa que foi desafiada como Jackson a fazer o certo para receber algo de Deus, a viver os princípios como ensinou a Érica, a viver, Senhor Jesus, o básico que dá certo como ensinou a Larissa, a, Senhor, buscar a pureza como nos ensinou o Brisa, a dar lugar, Senhor Jesus, para estar atento a detalhes como nos ensinou o Gu, Senhor. Espírito Santo nos ajuda a abrir mão daquilo que é muito bom e funciona para dar lugar para o novo de Deus, como nos ensinou Mark Schubert. E venha sobre nós agora, Espírito Santo, porque nada do que esses homens de Deus nos pediram dá para ser feito sem o Senhor. Não dá para ser feito sem a sua presença. Deus, o Senhor é Deus de dons, mas o Senhor é Deus do fruto. O maior sinal de que alguém é batizado com o Espírito Santo não é o dom espiritual, mas é o fruto do Espírito, Senhor Jesus, porque ele é dirigido pelo Espírito. A partir de hoje, quebra em alguém que tem um trauma maior do que a sua voz, que tem uma cultura maior que a sua voz, que tem uma educação maior que a sua voz, que tem uma religião maior que a sua voz. Deus, não que alguém ou algo possa ser maior que a sua voz. A sua voz é como o som de muitas águas, mas muitas vezes dentro de nós o Senhor respeita, Senhor Jesus, as nossas vãs filosofias. Quantos de nós é pura performance? Quantos de nós, Senhor Jesus, é puro entretenimento? Quantos de nós é pura filosofia? Mas todos nós estamos reunidos aqui por uma só coisa: não queremos uma chave de sorte para o ano que vem, queremos ser transbordados pelo Teu Espírito Santo, Pai, hoje e para o ano que vem, no nome de Jesus. Nos deixa obediente à Tua voz, nos faz ouvir a Tua voz, nos rendemos à Sua voz, Pai, e que a Sua palavra misture com o Seu vinho dentro de nós, e que venha a expansão do Espírito Santo nos nossos corpos mortais, expansão na nossa mente, Pai, e que Teu Espírito Santo nos guie, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo nesses dias, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, e infunde em nós a Sua natureza, a nossa natureza, que a espada da palavra comece a penetrar os corações agora e dividir as intenções da alma das intenções do Espírito. Espírito Santo, eu não quero jogar fora a influência que o Senhor me concedeu por causa dos meus preconceitos, mas eu aceito esse chamado, Jesus. Eu confesso isso diante da nossa igreja, eu confesso isso diante do Senhor. Não quero negar aquilo que o Senhor me chamou para viver. Deus, eis-me aqui, eu, minha casa, eu, minha família, eu e a Érica, Senhor, eu e os nossos filhos, eu e a Poema, nos rendemos a Ti, ó Deus. Vem cuidar dos detalhes, vem cuidar da pureza, vem cuidar do rompimento. Deus, vem cuidar dos princípios elementares. Faz tudo isso ser claro dentro de cada coração. Converte, Senhor Jesus, converte corações neste dia, nesta manhã. Converte crentes, Deus. Quantos homens e mulheres de Deus estão aqui, mas precisam de um novo nível de conversão. Estar completamente submisso à voz do Seu Espírito, estar completamente submisso às direções do Seu Espírito, estar completamente guiado pelo fruto do Espírito Santo. Ó Senhor, vem sobre essa casa, vem sobre cada um de nós, em nome
nome de